Graças a Deus. Igreja, nós vamos então continuar a ministração sobre as cartas do Apocalipse, preparando para a Santa Ceia, que vai ser domingo dia 11, e hoje mais uma etapa da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse. Então o texto está em Apocalipse capítulo 2, a sequência no verso 18, que é a carta à igreja de Tiatira. Então ela é mais extensa que as outras. Vamos então ler Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos a mais uma etapa desta ministração sobre as cartas de Apocalipse, as cartas direcionadas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, ilumina a todos em mais esta reunião, mais um dia também nos preparando para a Santa Ceia do Senhor nesse próximo domingo. Meu Deus amado, que todos possam ter a visão clara, a visão ampla da palavra de Deus, para ninguém perecer, nem ser derrotado, nem condenado, mas para todos terem vida e vida com abundância. Operai ricamente em mais esta reunião, iluminando, prosperando, fortalecendo e fundamentando. Senhor, opere ricamente, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos dar mais uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Podemos assentar, igreja. Então nós vamos falar hoje da carta direcionada à igreja de Tiatira. Então cada nome que é mencionado das 7 cartas, as regiões que elas foram direcionadas têm simbolismos ou significados. E Tiatira representa o cheiro desagradável, ou incenso queimado que produz cheiro ruim, é o que quer dizer a palavra Tiatira. Então veja que era um local antigo lá na Ásia, em que se fazia queimas de chifres, de ossos, e então era um local que exalava um cheiro desagradável. E muitas vezes eles faziam queimas também de pele de animais ou de curtume de peles, então dava um cheiro desagradável. Então ele chamou aquele local Tiatira. E espiritualmente a igreja estava com o mesmo
mal, e já estava começando a cheirar mal aos olhos, aos narinas do Senhor, melhor dizendo. Quando a igreja em Tiatira havia fiéis, muitos mostravam amor, fidelidade, dedicação, mas a Bíblia declara nesta carta que começou a haver uma certa tolerância a Jezabel. Então Jezabel é o relato bíblico que está no livro de 1 Reis 18, onde se confronta-se com o profeta Elias. Quem era Jezabel? Então Jezabel era uma estrangeira de Israel. Ela não era israelita, mas ela então era sírio-fenícia. E ela então gostou do rei Acabe, que era ainda solteiro, e o rei Acabe era rei de Israel naquela época. E ele acabou então rompendo um princípio da palavra de Deus e acabou casando com uma mulher estrangeira. Então o rei Acabe, ele era israelita, mas acabou casando com a mulher sírio-fenícia, que era Jezabel. E a região da Síria e Fenícia, eles adoravam Baal, que era um demônio, uma entidade diabólica voltada para festas regadas a bebida alcoólica, vinho, sensualidade, carnalidade, envolvimento com sexo promíscuo. Era o que se cultuava através de Baal. Então veja que esta mulher trouxe para dentro de Israel essa prática. E dentro de Israel o que ocorria? Lá estava o profeta Elias, os profetas de Deus, que levavam sempre Israel todo dia a ministrar para Deus, porque Deus havia determinado o período do sacrifício, a viração do dia para ministrar para Deus, o melhor para Deus sempre. Então era Israel levado a adorar a Deus, ao ponto que no tempo do rei Davi se restabeleceu o louvor de 24 horas a Deus. No tempo do rei Davi não parava o louvor, a adoração. Mas quando veio Jezabel, ela quis então mudar. Falou: não vamos ficar dando ouvido a esse profeta Elias, vamos instituir outros fundamentos em Israel, vamos fazer agora a festa da uva, do vinho, da sensualidade. E então muitos israelitas começaram então a parar de cultuar a Deus, do louvor diário, e passaram então a frequentar, hoje seria chamada as baladas da carne. E então Jezabel, com suas sacerdotisas a Baal, fazia aquelas festanças de bebedice, de glutonaria, de orgias, e foi atraindo homens, atraindo pessoas de Israel para aquela prática. Então, com o passar do tempo, o culto a Deus foi diluindo. Então é a mesma coisa que estava ocorrendo na igreja de Tiatira. Por isso que chama cheiro desagradável. Havia os remanescentes na igreja de Tiatira, como também no tempo de Elias. Elias foi um profeta fiel, e além dele havia ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Então em Tiatira começou essa dificuldade. Fiéis que serviam a Deus, remanescentes, mas grande parte começou a dar vazão a Jezabel, ou seja, não estavam mais cultuando a Deus como é devido. É igual ocorre hoje nas igrejas. A maioria das igrejas não fazem culto a Deus. As igrejas fazem shows para um músico cantar, ou para o pastor pregar como um artista, ou as pessoas vêm na igreja para receber de Deus, mas a minoria vem para adorar e doar-se a Deus, porque o culto é a nossa parte de ministrar para Deus, não é sermos ministrados e querer bênção. Então está muitas vezes invertidas as posições. O verdadeiro culto é para Deus. Você não tem que vir na igreja para alcançar bênção. Você tem que vir porque você ama a Deus e quer dar o perfeito louvor a Ele. A bênção é consequência de servir ao Senhor. Mas hoje em dia você vê os programas das igrejas, culto para empresário, tem até terapia agora para arrumar casamento,
cultos para a pessoa ficar desencapetado, culto para isso, para aquilo, mas dificilmente você vê convocação de as pessoas ministrar o dia inteiro a Deus, de louvar o Senhor sem querer bênção, mas querer doar-se a Deus. Então veja que isto estava ocorrendo em Tiatira. Estava então um cheiro desagradável, porque era um povo que servia a Deus, mas estavam mudando a posição do culto a Deus. Então estava ocorrendo igual no tempo do profeta Elias em relação a Jezabel. Ela instituiu um novo culto que era para Baal: adoração da carne, bebidas, fornicação e sensualidade. E com o passar do tempo, Israel foi se corrompendo. Mas aí o que ocorreu? Elias fez um desafio: se Baal é Deus, vai responder com fogo. Se é o Deus de Israel, vai responder com fogo. E aquele que responder, nós o serviremos. Então há momento que tem que fazer um confronto, de você falar: Senhor, eu quero mesmo te servir e vou fazer o melhor por ti. E você vai ver cair fogo no seu altar. Mas veja que quando Elias faz o desafio, ele tem que restaurar o altar de Deus. Você pode ler lá em 1 Reis 18, a partir do verso 22, que relata todo esse procedimento. 12 pedras compunham o altar de Deus, que estava quebrado, porque já há muito tempo Israel não ministrava a Deus. Então assim o Senhor fala com a igreja de Tiatira e fala conosco também. Você tem que tomar uma posição diária e falar: eu estou cultuando a Deus, ou eu vou para o culto para ser ministrado e querer que Deus me opere, ou eu vou para me doar-se, louvar, me dar ao Senhor, ministrar, doar o melhor que eu tenho, ou a minha vida é sugar, querer, e se eu não receber eu estou triste, abatido, revoltado com Deus. Então você tem que tomar uma posição e arrepender, porque aqui diz que se não arrepender, vai preparar uma cama com Jezabel para prostituir, e aí haverá até morte, sofrimento, derrota. Mas aquele que perseverar em sempre ministrar para Deus vai reger as nações com vara de ferro, ou seja, com autoridade, porque quem vence reinará com Cristo, terá a estrela da manhã, ou seja, Jesus vai ser o rei que governa com o seu povo. É herança para aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor. Então não confunda as coisas de estar na igreja, de querer bênção, de pensar que está buscando bênção, está agradando a Deus. A função do cristão é ministrar para Deus e não querer os favores de Deus primeiro. Você tem que querer doar-se a Deus, recebendo bênção não, mesmo que você está cheio até de problemas a resolver, mas você deve ser uma pessoa que apresenta o culto racional a Deus, porque senão você vai ser um fracassado espiritualmente falando. E isto ocorreu com Israel, porque o povo cultuava a Deus, os profetas estavam ali no tempo do profeta Elias, mas houve então uma interferência da rainha Jezabel, porque ela casou com Acabe, que era rei. Então ela podia ter uma interferência no povo de Israel. Então ela foi fazendo uma convocação ao culto a Baal, ou seja, que é um demônio, mas naquela época se apresentava como festividades da fertilidade. E Israel pensava que era a festa da uva, da bebedice, da sensualidade, mas estava adorando um próprio demônio. E então o culto a Deus foi diluindo, e quando iam, não era mais com aquele prazer de adoração, mas Deus ainda declara que ainda ficou 7.000 remanescentes fiéis, além do profeta Elias. Mas houve uma decadência muito grande em Israel. Então a igreja de Tiatira, praticamente ela estava passando a mesma coisa, e hoje é também um alerta para nós, o quanto nós ministramos a Deus diariamente, o quanto gastamos para Deus em ministrar, em adorar, em amá-lo, em doar,
em ser dedicados, caso contrário, haverá um detrimento muito grande. Então esta carta, ela tem elogios aos fiéis, aos remanescentes, ela tem condenação aos que seguem a doutrina de Jezabel, e há galardão para quem vence, ou seja, reinar com Cristo, reinar as obras da mão de Deus, reinar as nações. É uma herança para quem sempre prioriza ao Deus vivo, diariamente. Então não adianta falar que é frequentador de culto, não adianta falar que prega, que canta ou que ministra. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ter uma visão clara que culto a Deus é doação. Muitas vezes se faz campanha para ganhar almas, para as pessoas saber do poder de Deus. São chamados cultos evangelísticos. Mas quem já é cristão, você tem que tomar uma iniciativa diária e uma responsabilidade de ser um verdadeiro adorador de Deus, de ser uma pessoa que se volta para Ele, porque aí então Deus te honrará. Então veja bem como que Deus restaurou Israel. Quando Elias restaura o altar era 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Então você ou qualquer um de nós que queremos mesmo ver o poder de Deus manifestar e reinar com Cristo eternamente, nosso altar tem que estar todo dia adequado a Deus. Veja bem, quais são os 12 princípios? Fé, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, humildade, disciplina e temor. 12 princípios que são chamados frutos do Espírito Santo e determinação do cristão fiel, que é o temor, a humildade e a perseverança. E os outros são os frutos que aparecem na medida que se sujeita ao Espírito de Deus. Então são 12 que justamente compõem as 12 pedras que Elias restaurou no lugar para o fogo de Deus cair no altar. Então se você não tiver esses princípios, dificilmente você vai cultuar a Deus, você vai querer o culto para você. Daí que a pessoa fala: mas o culto hoje não foi bom, hoje eu não recebi a bênção, hoje parece que estava pesado, hoje não alcancei o que eu queria, porque você queria o culto para você. Mas se você veio para cultuar a Deus, então haverá a graça de Deus, o fogo do altar cairá e Deus te honrará. Não é porque você quer a bênção que Deus abençoa, mas porque Deus foi ministrado primeiro. E para ministrar para Deus tem que estar com as 12 pedras no lugar adequado. Ou seja, para Israel eram pedras literais, porque lá em Reis, 1 Reis 18, 22 em diante, Elias restaura o altar e põe lá o sacrifício, e Deus responde com fogo. Mas Baal, os sacerdotes gritam, pulam, passam facetas e lanças ou peças cortantes do corpo, até sai sangue, nada adianta. E Baal então não respondeu, porque estava amarrado pelo poder de Deus. Mas Jezabel causou um dano sério em Israel, justamente porque tirou o tempo de Deus, o culto real a Deus. Então a igreja de Tiatira foi orientada: tomai cuidado, porque estão aí coincidentes, tolerando Jezabel no meio de vós. Então para a igreja é a mesma coisa. Você não pode tolerar isso na sua vida. Todo dia você tem que ter tempo para Deus, ministração, na sua casa, na igreja. E não venha para os cultos para você primeiro ser honrado. Você tem que vir para doar-se. E se a sua adoração, o seu culto foi aceito, haverá fogo no seu altar. Por isso que você tem que vir para a igreja para orar. Quantos vêm e não oram? Na hora que está orando, está cochichando na orelha do outro, conversando no pátio ou na calçada. Só fica lá quem tem a responsabilidade de ficar, outros não precisam. E muitas vezes é passar tempo, ou trocar ideias, ou muitas vezes fuxicar da vida do outro. Não quero dizer todos, mas você tem que tomar cuidado da casa de Deus.
tem que tomar cuidado da sua vida, porque a casa de Deus, principalmente para você vir cultuar a Deus, não é para pôr os assuntos em dia, nem para falatório, nem conversa de comadre, de maneira alguma. Você veio para cultuar a Deus, o tempo para Deus. Aí, se você fez o melhor, haverá fogo no altar. Então, em Tiatira estava o cheiro desagradável, um povo que servia a Deus, havia os remanescentes, mas muitos já estavam contaminados por Jezabel. O altar já estava estragado. E então o Senhor fala: se não arrepender, vai afundar, mas quem vencer vai reinar as nações com Cristo. Então é o galardão que o Senhor promete à igreja de Tiatira. Então cada carta, ela tinha uma orientação, um conselho e uma exortação de arrependimento. Então, se nós lermos para nós e falarmos: Senhor, isso daqui se adequa a mim, porque na realidade eu não estou cultuando a Deus adequadamente, eu estou como um religioso, só quero muitas vezes a bênção de Deus, não é para Deus nada, e quando não recebo eu fico triste. Então está tendo influência de Jezabel. Então é necessário ter a graça de Deus, porque Jezabel levou o povo de Deus à prostituição espiritual, deixou o culto a Deus. O povo de Deus foi deixando gradativamente de ministrar no tabernáculo para comparecer nas festas de Jezabel, porque era tudo de graça, era bacanal, era sensualidade, era vinho de graça, era tudo que a carne gostava. E então o culto a Deus estava sendo desprestigiado, e Jezabel fazia leis de matar os profetas, de perseguir, tanto que ela queria depois até matar o profeta Elias, e ele teve até que fugir. Então é o que ocorre também hoje em muitas igrejas, ou seja, temos que nos alertar para não ser contaminado e não cair. Então cada carta sempre há uma orientação: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Veja, ser fiel, primeiro amor, ser uma pessoa determinada e ser uma pessoa que tenha prazer de cultuar a Deus todo dia. Aí você estará sempre honrado, com certeza, mas do contrário, o Senhor condena. E se não arrepender, perde o seu lugar no candelabro. Ou seja, o candelabro é representação da igreja, o candeeiro. Então não pense que só porque crê ou porque está na igreja está garantido. Você tem que estar com os requisitos da palavra de Deus para a vida abundante. Então aqui mais uma etapa das cartas do Apocalipse, e que você então tem entendido, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar, igreja, porque o princípio nesta semana é orar para termos genuíno arrependimento, viver em santidade e receber os galardão do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra mais uma vez foi pregada e anunciada, pois estamos, ó Pai, nesta semana, continuando a ministração das cartas que Jesus direcionou à sua igreja, as cartas do Apocalipse de Jesus. Senhor amado, que venhamos estar atento em relação à igreja de Tiatira, Senhor, que o Senhor relata muito claramente sobre Jezabel, que era tolerada naquela igreja, uma falsa profeta, como ocorreu no tempo do profeta Elias, que levou Israel à corrupção espiritual, ao engano, mas Deus reverteu a situação. Senhor amado, quando Elias restaurou o altar de Israel, o fogo de Deus caiu naquele altar, e o povo então declarou: só o Senhor é Deus, e foi exterminado Baal, seus profetas. Israel voltou novamente, diariamente, dar o melhor a Deus, porque este é um fundamento da igreja, de todo dia ministrarmos ao Senhor nosso Deus. Opera, meu Deus, grandemente nesta obra, porque aquele que perseverar
e a agir como a tua palavra declara, reinará as nações e com vara de ferro. Senhor, e a palavra é clara daqueles que são fiéis ao Senhor. Opere mesmo ricamente, abundantemente, poderosamente sobre a tua igreja. Abençoa a todos em mais esta semana, preparando para a Santa Ceia no próximo domingo. Meu Jesus querido, meu Jesus eterno, meu Jesus maravilhoso, tu é aquele que dá força e vitória, tu é aquele que restaura a família, que dá paz e vida abundante, que dá livramento, Senhor. E que venhamos ter a prioridade é de louvar o teu nome, como no tempo do rei Davi, que ele restabeleceu 24 horas diariamente louvando ao Deus vivo, turnos de sacerdotes, de adoradores, de louvor ao Deus vivo. Senhor, que venhamos ser um povo, Pai, que venha ter diariamente o prazer de dar o melhor ao Senhor. Louvado o nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, que a igreja prevaleça como um povo fiel, um povo que vive o primeiro amor, um povo dedicado em santidade, um povo, ó Pai, que na hora da luta mantenha mais e mais fidelidade ainda ao Senhor. Jesus querido, faça avivamento em nosso meio, uma igreja que jamais venha ser condenada, mas elogiada pelo Senhor. Opere rica e abundantemente sobre todos nesta noite. Ó Espírito Santo, manifesta sim da tua glória e do teu poder e da tua virtude. Manifesta sim, Senhor, da tua obra maravilhosa de uma igreja agradável aos teus olhos, abundante vitória e libertação e vida abundante ao teu povo, à tua igreja. Senhor, tu sabe aqueles que dão o melhor para ti, tu sabe aqueles que têm o prazer de ministrar para ti, e caia fogo no altar de cada irmão, de cada irmã, restaura o altar de cada um e confirma com saúde, com cura, com paz amorosa, familiar, espiritual, financeira. Senhor, que o altar de cada um esteja adequado para o teu poder se manifestar. Opere sim, ó Deus, avivamento santo, avivamento glorioso, avivamento sobrenatural. Ó meu Jesus eterno, ó meu Jesus querido, muito obrigado, Senhor, porque tu é aquele que nos dá vitória, tu é aquele que nos dá livramento, tu é aquele que nos dá força para te agradar. Levanta mesmo em nosso meio um povo que viva todo dia no primeiro amor, fiéis ao Senhor, dedicados e com prazer de ministrar para o Senhor todo dia, uma igreja de vitoriosos, de conquistadores, um povo, Senhor, que venha a ser testemunhas vivas do teu poder. Abundante graça a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.